Axé, meu povo, Ogonhê, meu pai. Bom, gente, hoje eu mudei meu cenário porque meus filhos estão brincando e estão gritando lá que não dá pra ouvir. Bom, hoje eu vim falar de um assunto que é um assunto bem legal. É sobre Cambone ou Cambono, né? Cambone, tem gente que fala Cambone, tem gente que fala Cambone, Cambono, bom, enfim. Primeiro, quando você chega na gira, né, o pai vai lá para estipular o que cada um vai fazer, para ver se vocês vão, quem vai cambonear, quem vai cambonar, ou quem vai ficar na corrente, ou quem vai pro toco, que é atendimento, né? Quem vai, que é o médio de frente, que vai dar atendimento. Então ele seleciona antes de começar a gira. E aí ele selecionou você para cambonear, para cambonar, né? Vamos falar cambonar, né? Melhor. E aí tem muitos médios que falam que ficam tristes porque vai cambonar. Porque acha que não tem tanta importância, acha que sempre faz a mesma coisa. E não, gente. Cambone, vocês têm que pôr uma coisa na cabeça. O Cambone, ele é a pessoa que está diretamente com a entidade. E é naquele momento do atendimento da gira total que o Cambone vai ter toda a, como se diz? A experiência de tirar tudo de proveito daquela situação, de aprendizado, de como que a entidade conversa, como que ela passa os banhos, como que ela trabalha, a calma, a paciência. Então, gente, vocês estão ali diretamente para não tirar proveito, mas para aprender. Nem o médium que está incorporado dando atendimento, se ele for um médium consciente ou semiconsciente, ele consegue ter tanto aprendizado diretamente com a entidade que está ali. Então, assim, tem muitos cambones, eu já ouvi várias pessoas falarem, eu vou cambonear de novo. Ai, que coisa, nunca muda, sabe? Tem centro que o cambone, ele é rotativo, que eu particularmente, eu acho que o aprendizado é muito maior para o cambone. Por quê? Porque quando o cambone ele é rotativo, cada gira que ele está, ele vai ficar camboneando uma entidade. Então ele aprende hoje com a cabocla Jupira, amanhã ele aprende com a vovó Maria do Congo, amanhã ele aprende com o baiano, depois com o Exu, depois com a Pombagira, independente de ser do mesmo médium de atendimento. Então eu particularmente acho mais interessante. Mas tem, tem, tem terreiro que só trabalha com cambone fixo. O que é cambone fixo? Sempre, se você foi estipulada para cambonear aquele médium, você vai sempre cambonear aquele médium, independente da entidade dele, que ele vai estar aquele dia. Então, o que acrescenta? É legal também porque a gente cria um vínculo com a entidade que, mesmo às vezes, antes dela pedir uma vela branca, a sua sintonia está tão grande com aquela entidade que você já sabe o que ela vai pedir. Entendeu? Você já sabe o banho que ela vai passar, mas isso também o que é? É mediunidade. Não quer dizer que o Cambone está ali só para acender charuto, acender vela, pegar bebida. Não, não. O Cambone ele está ali porque ele é uma sintonia. Então, você está ali, o Cambone está ali, mas as entidades do Cambone estão aqui atrás, ó. Todos os guias estão para ajudar a facilitar a sintonia com a entidade, para facilitar
o atendimento. O Cambone pode, às vezes, participar da conversa sem ser entrão, né? Você não vai, a entidade está dando um atendimento e você vai lá e dá entra, não é melhor isso? Não, isso não. Mas você pode conversar junto, ajudar o entendimento do consulente ser melhor, porque muitas entidades falam como a gente fala, mas muitas entidades também falam com um linguajar diferenciado, né? Então, muitas vezes o consulente não entende. Ele balança a cabeça assim que ele está entendendo, mas ele não está entendendo. Saiu dali daquele momento do atendimento, ele não vai lembrar, entendeu? Então o Cambone ele está ali para explicar. A entidade falou, o Cambone tem que falar novamente, com calma, com clareza, para fazer com que o consulente entenda e não vá embora com dúvidas. Quando é uma receita de um banho ou um tratamento, então o dever do Cambone é anotar certinho, com clareza, exatamente como a entidade falou. Não com o seu jeito, como a entidade falou, explicando direitinho para ele chegar na casa dele, ele ter um bom entendimento e conseguir fazer as coisas corretamente. Bom, então isso tudo, você sendo um Cambone fixo, você facilita a comunicação, porque a sintonia ali é muito grande. Então o Cambone ele tem que facilitar a comunicação com o consulente e a entidade, esclarecer as dúvidas do consulente, que mais? Escrever as prescrições dadas pela entidade com clareza, para que a pessoa possa ler direitinho e fazer o que a entidade pediu. Cuidar das coisas da entidade, tanto durante a gira como fora, pós-gira. O que eu estou querendo dizer? O Cambone foi escalado, aí você nunca ficou com a entidade daquele médium. Então, o que você faz? Você chega, fala, cumprimenta o médium, tudo, né? Se você não conhecer, e fala, a sua entidade trabalha de que forma? O que ela precisa? Primeira coisa, a entidade vem, o que ela precisa? Ela precisa das velas, porque ela vai firmar o ponto. É a primeira coisa que a entidade faz. Então, ela vai firmar o ponto. Então, no ponto, vai vela. Tem entidade que trabalha com água, tem entidade que trabalha com água do mar, tem entidade que trabalha com água e com pinga. Eu estou falando geral, né? De todas as entidades. Então, assim, você vai pedir pro médium explicar quais são as velas que ele vai utilizar no ponto, o que ele vai usar no ponto dele, água do mar, pinga. Vamos supor que ele fale água e água do mar. Então, o que você faz? Você pega um copo de água do mar e deixa ali junto com as velas. A água, eu não aconselho, eu não costumo colocar a água que ele vai pôr no ponto, a água normal, muito antes de começar a gira, né? Porque aí tem a energia que ainda não está balanceada, então pode fluidificar, né? Então eu costumo, assim que ele chega, eu coloco a água no copo. E aí eu já deixo ali os 2 copos, porque ele vai usar um de água do mar, e as velas, amarela, verde e branca. Vamos supor que são 3 velas no ponto. Então eu deixo ali separadinho. Tem gente que usa fósforo, tem gente que usa isqueiro, isso depende das regras da casa. E aí, e a pemba. E aí o cigarro, ou o charuto, ou o cigarro de palha, o que ele for usar. Então eu já deixo tudo separadinho, porque é ponto, vela, água, e aí depois que ele faz tudo, você pega e acende o charuto ou o cigarro que ele for usar para o atendimento. Porque a entidade, ela pede, né? E aí você fica ali com o cigarro aceso ou com o cigarro na mão,
esperando o momento certo de acender e entregar para a entidade. Acabou a gira. E aí começa a gira, você vai fazer o seu trabalho. Acabou a gira, o que você faz? Isso tudo depende das regras da casa. Tem Cambone que tem a obrigação de retirar as velas do ponto e colocar no lugar indicado. Tem Cambone que apaga a vela com aquela própria água do mar ou a água normal do trabalho, né? Tudo isso depende do médium que vai te explicar. Se for a primeira vez, né? Então, gente, é muito simples. Deixa as ervas, ele vai te falar que ervas que ele trabalha, se é um preto velho, se ele quer guiné, alecrim, deixa um punhadinho ali do lado para você não ter que ficar deixando o atendimento para ir buscar as ervas fora dali do espaço, porque você não tem que abandonar jamais o seu posto de Cambone. Se você tá ali, você tem que ficar ali o tempo todo. Você não pode ficar passeando no terreiro para buscar as coisas toda hora. Não, você tem que ficar ali porque a sua função daquele dia é isso, é ficar ali. Outra coisa, prestar atenção no guia, na entidade, o que ele está falando. Tem gente que fala assim, eu não me sinto bem porque às vezes a pessoa quer conversar com a entidade, parece que eu estou querendo ouvir a conversa. Não é que você está querendo ouvir a conversa, você está ali para isso. Você tem que ouvir sim, participar quando lhe convém ou quando a entidade pede a sua opinião. Vocês são um triângulo, o consulente, o Cambone e a entidade. Então, tudo ali é uma sintonia. Então, você tem sim que prestar atenção em tudo. Às vezes a pessoa vai falar baixinho porque está com vergonha, você faz questão de ouvir. Porque você tem que ouvir a pergunta e você tem que ouvir a resposta para ver se aquilo casa. Tem gente que vai, eu vou dar um exemplo. Tem gente que vai no terreiro buscando amarração, vamos supor. Umbanda não faz amarração. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, assim, só que a pessoa que tá ali foi a primeira vez, ela acha na cabeça dela que ela vai ali, ela quer arrumar um namorado, ela quer aquela pessoa de qualquer custo, e ela foi indicada para ir num terreiro achando que o terreiro de Umbanda vai fazer uma coisa para ela ficar com aquela pessoa. E aí ela vai falar baixinho no ouvido da entidade e a entidade sabe das regras da casa, então ela vai explicar da melhor forma possível que a Umbanda é caridade, que ela vai falar com clareza o que ela tem que falar. Pode ser que a entidade eu não sei se às vezes acontece um animismo ou uma mistificação, a gente nunca sabe, e vamos supor que a entidade fale, então faz isso, isso, isso. Você sabendo que Umbanda não faz amarração, que Umbanda não faz esse tipo de coisa, você achou uma coisa estranha naquele atendimento. Então, o que você faz? Você não vai passar por cima da entidade falando como se você fosse a dona do mundo. Você simplesmente vai, discretamente, você vai procurar o chefe daquela gira, o chefe da casa, uma pessoa que está responsável por todos ali, que está desincorporado, ou o Ogã, que o Ogã também serve para. Ele é responsável pelaquela gira, e você vai falar: olha, está acontecendo um tipo de atendimento que não é normal. Eu gostaria que você fosse conversar com a entidade. Aí o Ogã, ou essa pessoa responsável, irá conversar com a entidade falando o porquê daquilo, o porquê que ele orientou essa pessoa a fazer isso, o que está tendo de errado. E aí sim, você fez a sua parte de Cambone. Então você tem que sempre ficar atento à conversa, sim. Você não está ali de intrometido, você está ali porque você foi colocado ali para isso, tá, gente? Então, as pessoas acham que estão se intrometendo. Não. Graças a Deus nunca aconteceu comigo,
de eu estar camboneando alguém e a pessoa e a entidade falar uma forma assim errada, de forma errada com o consulente, ou não respeitar as regras da casa. Graças a Deus nunca aconteceu e eu nunca tive que chamar ninguém para intervir, né, nessa consulta. Mas pode acontecer. Por isso que você está ali como aprendizado, você está ali, você está criando sabedorias de como cada um trabalha. E assim, gente, é muito bom ser Cambone. De verdade, assim, não é o posto que eu mais gosto. Né? Eu gosto muito de ficar na corrente, segurando. Ah, vamos supor que também o consulente está ali, aí a entidade está puxando alguma coisa dele, né? Um bom descarrego, ou uma entidade normal mesmo. Só que você não conhece o consulente, você não sabe se ele se joga, se ele pula. Então, o que você faz? Você pede para alguém da corrente vir auxiliar, porque vai puxar ponto para aquela entidade do consulente vir, ou vai fazer algum tipo de, de descarrego ou qualquer outra coisa, é tudo exemplo. Você pede para alguém da corrente. Tem centro que não tem corrente, né? Que todos os médios acabam sendo cambones. Então, o que você faz? Aí o cambone pega o seu paninho de cabeça e fica atrás do consulente, para evitar que ele caia, que ele bata na cabeça, que ele gire mais forte e derrube qualquer coisa ou bata em alguma coisa. Então você tá ali para isso. Mas normalmente você chama alguém da corrente para fazer esse trabalho. Eu espero que tenha ficado claro, porque é um assunto que nem muita gente gosta, mas vocês têm que pôr na cabeça o quanto que vocês aprendem com cada entidade. É um. Ah, outra coisa importantíssima, tem Cambone que se acha tão íntimo da entidade que fica dando risada, piadinha, sabe? Você tem que ter na sua cabeça que ali é um espírito de luz. Entendeu? Ele não está ali para brincadeira, ele está ali para dar o atendimento dele, para fazer a caridade dele, para usar o aparelho do médium da melhor forma possível. Então, assim, ele tem uma. Se você tem muita sintonia com a entidade, você pode conversar, mas sempre com muito respeito. Nada de achar que, é meu amigo, sabe? Normalmente acontece muito em gira de esquerda, sabe? Brincadeirinha, piadinha. Eu acho que o Congal não é um ambiente de piadinha, de conversa, de dar risada. Eles podem, sim. Nós não. Nós sempre temos que atendê-los com seriedade e muito respeito. Independente se você está com uma entidade que você está achando alguma coisa estranha ou está agindo de forma estranha, independente disso. Se está tendo mistificação, se está tendo animismo, independente de qualquer forma, você não sabe. Então você tem que tratá-lo com respeito. Esse é meu recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal para que os vídeos cheguem até vocês. E curtam, pessoal, porque assim o meu canal não sai do ar e eu continuo levando a Umbanda da melhor forma possível para vocês. Um beijo, uma boa semana para todos vocês. Axé, meu povo, e Ogunhê, meu pai.